Deus abençoe, irmãos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos iniciando mais um programa Jovens Destemidos, da série de Daniel. Nós estamos em Daniel capítulo 8, temos tido esse progresso, Deus tem nos abençoado grandemente para estar aqui em Daniel capítulo 8, nessa sequência. Queremos terminar esse livro, eu creio que nesse ano, se Deus nos der graça, É um livro muito tremendo, um livro que o irmão Brana, Cordeiro, Jesus Cristo, através do irmão Brana, abriu para nós. E quando nós vemos essas coisas na Bíblia, nós ficamos maravilhados em ver o plano de Deus para nós. Nós olhamos ao redor, Daniel 8 ele mostra ao redor os reinos gentios, como que eles foram evoluindo, mas tem muito a ver com a noiva do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos em Daniel capítulo 8, eu gostaria de falar um pouco nessa noite, neste programa, sobre a terra formosa, Jerusalém. E eu gostaria de ler Daniel capítulo 8, lá no versículo 9, algo que chama muita atenção. Olha o que diz no versículo 8 de Daniel 8. Versículo 9, diz assim: E de um deles saiu um chifre muito pequeno, o qual cresceu muito para o sul e para o oriente e para a terra formosa. O chifre, ele cresce de um dos chifres, lembre que era 4 chifres que cresce nesse bode, e de um dos chifres cresce um outro chifre, que ele vai crescendo muito para o sul, aí vai lá para o oriente, para a terra formosa. Eu gostaria de mostrar uma coisa muito interessante. O que é essa terra formosa? Por que ela é tão cobiçada? Por que ela é tão cobiçada? Nós vamos ver ao longo desse nosso estudo aqui sobre como que essa terra de Jerusalém é tão cobiçada. Então vamos observar aqui. Nós vamos para Gênesis capítulo 12, nós vamos Gênesis 12, e nós vamos ver uma coisa bem tremenda aqui. Gênesis 12, no verso 2, quando Deus fala com Abraão. Isso é tremendo. Gênesis 12, no verso 2, observe o que está escrito: E far-te-ei uma grande nação. Falando para Abraão: Abraão, eu vou fazer de você uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. No verso 3 diz assim: Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aqui era uma profecia que o Senhor estava dando para Abraão, falando de uma nação que ia ser feita através dele. Ia ser uma nação abençoada, as famílias seriam abençoadas através dessa terra. E é por isso que a Bíblia fala que aquele chifre cresceu para a terra formosa, porque é a terra abençoada. Quem amaldiçoar essa terra será amaldiçoado, quem abençoar será abençoado. As nações que amaldiçoarem aquela nação, aquela terra formosa seria amaldiçoada. Então nós vemos o grande plano de Deus, lá no início ele falando assim para Abraão: Abraão, eu farei de ti uma grande nação, uma nação abençoada. Tu serás uma bênção. Então isso é maravilhoso, essa é a terra formosa, Israel, Jerusalém. E Jerusalém, quando ela foi conquistada, nós vamos olhar através das escrituras agora, nós vamos aqui cronologicamente captar aqui sobre essa terra formosa, essa terra maravilhosa, que é Israel. Mas mais especificamente nós vamos falar de Jerusalém, a cidade formosa. Jerusalém, como eu disse aqui em alguns programas passados, todos os reinos que conquistaram Jerusalém se tornaram um império mundial. Isso começou na Babilônia, foi para os medos e os persas, os gregos e o Império Romano. Todos os que conseguiram conquistar Jerusalém se tornaram um império mundial. Era uma cidade cobiçada e até hoje é. Até hoje Jerusalém é cobiçadíssima. Nós vamos chegar lá. O rei Davi, ele conquista Jerusalém, ele chega quando ele chega perto da cidade de Jerusalém, ali estava sendo conquistada pelos jebuseus. E o rei Davi, ele chama um dos capitães, ele chama vários homens
que eram guerreiros, e fala: quem conquistar Jerusalém será o capitão da guarda. E um homem chamado Joabe conquista a cidade de Jerusalém. E o rei Davi chama aquela cidade de a cidade do rei, porque se tornou a capital do Reino Unido de Israel. Aquelas 12 tribos, né, aquela união daquelas tribos se tornaram Israel. E depois o seu filho, o rei Salomão, fez o templo, onde era o centro de toda a adoração de Israel, onde quando aquelas 7 festas elas começavam, quando começava aquelas 7 festas, o povo tinha que se unir em Jerusalém. Jerusalém era o ponto central de Israel. Mas observe uma coisa: Jerusalém, os israelitas, eles começaram a se afastar de Deus e houve um castigo para eles. E esse castigo que ia trazer sobre Jerusalém era para eu e você entrar nesse plano de Deus. Eles estavam sendo cegados ao longo do tempo para que a noiva do Senhor Jesus Cristo pudesse ser introduzida. E nós vamos entrar nesse assunto sobre a entrada da noiva no próximo capítulo, né? No capítulo 9, que eu creio que o irmão Lucas estará trazendo para nós sobre as 70 semanas de Daniel. E Daniel, ele disse isso. Daniel, o profeta Daniel, ele teve a visão daquela estátua. E a profecia que havia dito, e Daniel havia dito, era que Jerusalém seria pisada até a plenitude dos gentios. Nós vimos aqui a diferença entre o tempo dos gentios e a plenitude dos gentios. Se você não viu, você pode clicar aqui no card que nós vamos colocar para você. Então, observe, Daniel havia dito. Mas Jesus Cristo, quando ele veio, nos tempos de Jesus Cristo, lembre que Jesus Cristo era a Bíblia encarnada. Ele falava tudo que estava nas Escrituras e trouxe sentido às Escrituras. Então, lá em Lucas, vamos em Lucas capítulo 21, no verso 20. Lucas 21, verso 20. Jesus Cristo, ele profetiza, né? Ele reprofetiza o que Daniel havia dito, porque Jesus Cristo era a palavra encarnada, o verbo se feito carne. Então, ele repetiu o que estava escrito na Bíblia e dava sentido. Então, Lucas 21, verso 20, diz assim: mas quando virde Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação. Aqui Jesus Cristo estava profetizando a vinda de Tito, cercando Jerusalém e tomando Jerusalém. Ali começava a desolação, ali era quando os gentios começariam a pisar em Jerusalém. Eles já tinham pisado, mas ali começava a desolação. E aqui os irmãos vão notar, durante as 7 eras da igreja, que Jerusalém começou a ter uma disputa entre ela. E é quando esse chifre, ele começou a olhar para aquela cidade formosa. E ele tentava conquistar por tudo. Até que, eu gostaria que os irmãos observem isso, quando a Igreja Católica ela foi criada e o Papa dominou, desde quando a Igreja Católica foi criada, eles olham lá para aquela cidade formosa. E eles olham para lá, para a cidade de Jerusalém, e eles tentam conquistar com objetivos econômicos e com objetivos para que eles possam dominar o mundo, mostrando que o Messias está lá em Jerusalém, para tentar convencer talvez os judeus. E eles sempre têm olhado para Jerusalém. E eles começaram, quando eles viram que os árabes tinham interesse em Jerusalém também. Tinham um interesse ali em Jerusalém. E a Igreja Católica começou a financiar esses árabes. Isso de uma forma secreta, sem o mundo saber, longe dos holofotes. E ela financiava. E foi quando apareceu um jovem que ele profetizava, ele tinha visões, e aquilo que ele falava, aquilo acontecia. A Igreja Católica investiu naquele menino. Investiu e ele cresceu e se tornou um comandante que comandou todos os muçulmanos a conquistar a cidade de Jerusalém. Então observe. E era a Igreja Católica financiando os árabes. Aquele comandante que havia comandado, que tinha visões e profecias, o seu nome se chamava Maomé. E ele liderou o povo
os árabes para conquistar. E a Igreja Católica estava financiando tudo. E a Igreja Católica financiava com o intuito de quando eles dominassem Israel e Jerusalém, eles pudessem ir lá e requerer, através da dívida que eles tinham, porque a Igreja Católica estava financiando, eles achavam, eles vão conquistar, mas nós vamos requerer porque eles estarão devendo. Mas os árabes passaram a perna na Igreja Católica e não deixaram. Então os muçulmanos colocaram seus pés ali em Jerusalém. Mas observe que esse chifre sempre esteve ali, o Papa. Ele sempre esteve olhando para Jerusalém. A prostituta, a Igreja Católica, essa besta, sempre esteve olhando para Jerusalém para conquistar. E lá começa, depois que os muçulmanos conquistaram, você que gosta de história, você sabe disso, começaram o período das cruzadas, que era financiado pela Igreja Católica. Era financiado todas as cruzadas. E aconteceu a primeira cruzada dos nobres, né? Antes um pouco daquela cruzada dos monges, que não era oficial pela igreja. Mas os nobres foram lá e conquistaram Jerusalém. E observe como que ela era cobiçada, como que essa terra de Jerusalém era cobiçada, essa terra formosa, como que ela era cobiçada, né? E ali começavam as cruzadas, né? Os nobres conquistaram. Depois houve a segunda cruzada, né? Os muçulmanos, eles reconquistam Jerusalém através de um general muito poderoso. Eles reconquistam Jerusalém. Depois houve a terceira cruzada. E a terceira cruzada é interessante que 3 reis partiram para conquistar Jerusalém. 3 reis, um rei da França, um lá do Sacro Império e o rei da Inglaterra, que era o conhecido Ricardo Coração de Leão, porque ele não tinha dó de ninguém. Mas um se afogou porque foi dar um mergulho e não tirou a armadura. O outro acabou fugindo. E ficou apenas esse Ricardo, rei da Inglaterra. E ele foi conquistando as cidades porque os muçulmanos eles tiveram uma ideia de fortalecer ao redor da cidade de Jerusalém. E eles foram conquistando as cidades, mas até que quando chegou em Jerusalém, ele estava fraco, não estava dando conta. Então ele falou, não, eu não vou conquistar Jerusalém. Mas os muçulmanos, vendo o poder que a Inglaterra tinha para conquistar, fizeram um acordo ali para poder, apenas para a Inglaterra e os peregrinos cristãos poder passar ali tranquilo naquelas rotas e poder ir em Jerusalém fazer a sua peregrinação, porque antigamente não podia. Os peregrinos eram assassinados durante a rota, né? Então eles fizeram esse acordo. E os muçulmanos ficaram ali, dominando, até chegar a Primeira Guerra Mundial. Eu quero que os irmãos observem. Chega na Primeira Guerra Mundial e acontece algo bem interessante, né, na Primeira Guerra Mundial. Porque o irmão Brana disse que essa guerra ela parou misteriosamente. Era uma guerra que estava começando a agitar o ninho para que os judeus voltassem para Jerusalém, para Israel. E aí, da Primeira Guerra Mundial, o irmão Brana diz assim, eu gostaria de ler aqui um parágrafo que o irmão Brana diz sobre essa Primeira Guerra Mundial, e quando um general, né, um general chamado Allenby estava sobrevoando, e ele falou, eu não quero atirar aqui na Terra Santa, e o comandante dele falou, então ore. Então observe o que o irmão Brana diz aqui na mensagem, perguntas e respostas sobre Hebreus, na primeira parte, no parágrafo 52, o irmão Brana diz assim, agora, se pudéssemos tomar aquilo lá atrás e correr lá atrás, como que mesmo no declínio da Guerra Mundial, no segundo volume, quando o general Allenby havia lutado até chegar na divisa de Jerusalém, e ele telegrafou de volta para o rei da Inglaterra e disse, eu não quero disparar sobre a cidade, por causa da sua santidade. Ele disse, o que devo fazer? Ele disse, ore. E ele voou sobre ela novamente, e quando eles o fizeram, eles disseram, Allenby está chegando. E havia muçulmanos ali, que pensaram que ele havia dito, Alá está chegando. E eles içaram a bandeira branca e se renderam, e Allenby entrou em Jerusalém e a tomou sem dar um único tiro de acordo com a profecia. Isto é correto. E a entregou de volta aos judeus. Então ali começa o domínio britânico na Primeira Guerra Mundial. Eles
dominam ali as partes de Jerusalém, de Israel. Mas ainda não era um estado. Os judeus começaram a se mudar para lá, mas havia muitos conflitos mesmo. Então, após a Segunda Guerra Mundial, quero que os irmãos observem isso, porque isso está tudo de acordo com as profecias. Após a Segunda Guerra Mundial, uma reunião na ONU decreta que Israel se torna uma nação, e apenas um pedacinho de terra. Mas a profecia era outra. A profecia não era que Israel seria um pedacinho de terra. Eu vou mostrar aqui as escrituras para os irmãos, porque isso realmente é tremendo. Realmente é tremendo. Eu quero que os irmãos abram comigo em Josué, no capítulo 1, no verso 4. Josué 1. Josué 1, verso 4. Diz assim: desde o deserto e do Líbano até o grande rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar para o poente do sol será o vosso termo. Então aqui Deus havia dado uma recomendação para Josué, falando que desde o deserto e do Líbano até o grande rio Eufrates, toda a terra dos heteus até o grande mar para o poente do sol será o vosso termo. Mas eu vou colocar o mapa na descrição, os irmãos podem olhar aí na descrição. Você vai ver como que começou o Estado de Israel. Você pega aí, abre agora aí o PDF que nós colocamos aí para você na descrição. Você vai ver que começou bem pequeno, mas eles começaram a expandir, porque é profecia, irmãos. Se a Bíblia disse que era isso, será aquilo. Porque a Bíblia disse. Então, eles começaram a expandir e começou a conquistar território. Estava fácil para eles, porque a Bíblia diz, por isso que estava fácil. Por isso que quando você caminha nas Escrituras, tudo torna fácil para você. Quando você obedece às Escrituras e caminha de acordo com o que a Bíblia diz, as coisas ficam fáceis para você. Israel ficou fácil para eles. Veio várias guerras, a Guerra dos 6 Dias, a famosa Guerra dos 6 Dias, em que 6 nações cercaram Israel, mas Israel venceu porque estava nas Escrituras. Eles tinham que vencer para conquistar terra. Porque Josué, Deus tinha profetizado através de Josué. Então eles começam, e quando a ONU dá terra para Israel, Israel tinha apenas um pedacinho de terra, mas eles foram conquistando e conquistando e conquistando. Mas observe que não é só isso que eu quero trazer para vocês. Eles haviam conquistado, mas observe uma coisa. A relação que Israel tem com a instituição Vaticano não é muito considerado pela mídia. Então, acordos assim entre a instituição o Vaticano, eles não consideram muito porque eles consideram como se fosse religioso. E a mídia não dá muito holofote. Mas há um plano secreto que está se desenrolando. Há um plano secreto porque a Bíblia assim disse. Porque eu quero que os irmãos observem uma coisa. Acabe e Jezabel. Acabe representa os Estados Unidos da América e Jezabel por trás, sendo o Vaticano e governando por trás. E Acabe, os Estados Unidos, lá na profecia, queria a vinha de Nabote, que é exatamente na região ali de Jerusalém, queria a vinha de Nabote. Mas eles falaram, não, a gente não vai deixar você vir aqui. E Jezabel decretou através dos anciãos, usando o anel de Acabe, usa os anciãos para assassinar um homem inocente, eles tomam a vinha de Nabote. Então, qual que foi a sentença para Acabe? Qual foi a sentença para Acabe? Elias, o profeta, sentenciou Acabe que ele morreria e os cães lamberiam sua carne. E a sentença para Jezabel é que ela morreria e os cães comeriam a sua carne. E é exatamente o que está acontecendo. Novamente, esse chifre está crescendo lá para a Terra Formosa, lá muito para o sul, lá para o Oriente, lá para a Terra Formosa. É o objetivo deles ir para lá. É o objetivo do Papa se assentar lá. E eu vou entrar nisso mais profundo, né? O irmão Lucas vai entrar, sobre o pacto que vai fazer. Que esse chifre, quando ele chegar lá na Terra Formosa, vai ter um pacto que vai fazer com os judeus para ele poder se assentar lá. E ele vai fazer o 3º templo, ele vai dominar tudo ali. Vai dominar as nações, sentado em Jerusalém, falando que ele é o Messias, que ele é Deus, querendo se parecer como Deus. Então nós vamos entrar nisso mais a fundo. Então, quando que acontece a vinha de Nabote? Quando que acontece? Observe que houve uma primeira guerra,
de Israel com a Síria. Houve uma segunda guerra entre Israel e a Síria e foram uma muito próxima da outra. A primeira guerra de Israel com a Síria e a segunda guerra de Israel com a Síria, eles foram muito próximas entre a outra. Mas houve uma terceira guerra que demorou um tempo para acontecer. E observe que é o que está acontecendo agora. A primeira e a segunda guerra mundial, elas foram em curto espaço de tempo, aconteceu muito próximo, mas a terceira guerra mundial já está se alongando. Você observa? E a Bíblia deixa muito claro que entre as duas primeiras guerras e a terceira guerra, Acabe e Jezabel toma a vinha de Nabote. E é o que está acontecendo. Porque Jezabel, a Igreja Católica e os Estados Unidos vão tomar o controle de Jerusalém antes da Terceira Guerra Mundial. Antes da Terceira Guerra Mundial. Observe como que a Bíblia é perfeita, como que ela se repete. Isso é maravilhoso, irmãos. E nós vamos entrar nisso mais a fundo nas 70 semanas de Daniel, que é o próximo capítulo que nós vamos entrar, né? Então, essa era a Terra Formosa. A terra que eles anseiam, que eles querem buscar. Eles anseiam por isso. E há até olhos. Até a Rússia vai tentar ir atrás, porque eles olham um ponto econômico lá. O irmão Brana diz qual é o ponto econômico, que bem atrás da cidade de Jerusalém existe o Mar Morto. O Mar Morto. O irmão Brana diz que ali no Mar Morto há tantas riquezas que daria para pagar a dívida do mundo inteiro. Por que você acha que eles querem ir para Jerusalém? Da onde que tirarão tanto dinheiro? Eles já têm muito dinheiro, o Vaticano. Eles já controlam muitas ações, muito bônus, como o irmão Brana diz. Ele já controla muitas ações no mundo. Mas eles querem ali por motivos econômicos e religiosos também. E o Mar Morto é a peça principal que a Rússia vai descobrir e vai ficar nervosa e vai mandar uma bomba atômica no Vaticano e nos Estados Unidos. Então esse chifre está indo para lá faz tempo. Nós vimos aqui a trajetória, a cronologia de como que o Papa está sempre olhando lá para a Terra Formosa. E eles estão olhando agora, estão tentando fazer planos para tentar crescer lá para a Terra Formosa. Amém? Isso é o que eu queria trazer para os irmãos, queria compartilhar sobre essa Terra Formosa e como que esse chifre, esse Papa está sempre olhando para lá, está sempre cobiçando aquela terra. Até hoje mesmo, eles já estão fazendo planos para se assentar lá em Jerusalém, para se parecer como Deus. Sempre o Papa está olhando para aquela Terra Formosa. Então eu espero que esse programa te ajudou a entender um pouco sobre o plano do inimigo. Que o Senhor Jesus Cristo te abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo. Shalom.